Fala, amigo de Jesus, seja bem-vindo aqui. É um prazer receber você para juntos meditarmos a poderosa palavra de Deus. E hoje nós vamos ler o Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, lá no capítulo 8, versículos do 1 até o versículo 10. Agora, façamos a nossa leitura. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que o distribuíssem. E eles o distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com os seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. O Evangelho de hoje nos mostra que, para Deus, é necessário que nós façamos aquilo que nós devemos fazer com aquilo que Ele já entregou em nossas mãos, a fim de que esse pouco, com gratidão, se multiplicado, ajudará muitos daqueles que passarem pela nossa vida. Nós vemos que Jesus tem compaixão dessa multidão que caminha com Ele há 3 dias, aprendendo, enchendo-se interiormente do alimento eterno, a própria palavra de Deus, ouvindo de Jesus inúmeros aprendizados, o Evangelho do Reino de Deus. E hoje o pessoal caminhando por 3 dias sente fome. E Jesus sabe que é a hora de despedi-los, mas não dá para despedir esse pessoal de estômago vazio, porque eles vão desmaiar pelo caminho. Jesus, sendo Deus, é um grande homem também e reconhece que essa multidão precisa ser suprida fisicamente também. Deus ele nunca desconsiderou a parte física da nossa vida, a matéria, ela faz parte. E só para você ter uma ideia, uma novidade talvez para você seja, mas esse corpo que você tem aí, essa matéria, ela vai ser eterna também se você crer no Senhor Jesus, entregar a sua vida para Ele, for batizado pelo Espírito Santo e continuar vivendo e crendo nele, obedecendo a palavra dele até o último instante da sua vida. Só que na eternidade, essa matéria que nós vemos será incorruptível, sem corrupção do pecado, ou seja, totalmente glorificada, sem defeitos que prejudiquem o funcionamento dela. Por isso que Deus ele se importa muito com o nosso corpo, com a nossa vida física, até porque foi Ele que criou. Era perfeito, mas nós demos a forma errada quando escolhemos lá no Jardim do Éden viver, conhecer o bem e o mal sem depender de Deus. O princípio do orgulho, enganados pela serpente. Mas convenhamos, assumamos a nossa responsabilidade, porque a salvação, o alimento eterno que preenche a nossa vida, nós também recebemos sem fazer nada. E é aqui que está o ensinamento de Jesus para nós hoje. A graça de Deus está disponível, por isso devemos fazer o que Deus nos pede com aquilo que Ele já nos deu, a fim de multiplicar e transbordar na vida das pessoas, abençoar os outros também. Assim como Jesus fez hoje, com 7 pães, agradeceu, saciou ali mais ou menos 4.000 pessoas, assim como Marcos relatou. Por isso, o segredo não está necessariamente naquilo que temos agora, mas o quanto somos gratos por aquilo que temos e a fé em Deus que nos fará potencializar muito mais daquilo que já temos ao ponto de abençoar as outras pessoas. Que você possa então, hoje, abençoar alguém compartilhando a palavra de Deus, porque ela é o alimento eterno que ajudará outros também a encontrar o verdadeiro sentido da vida. Deus abençoe você por ter chegado até o fim dessa meditação. Deus é bom, distribuiu em nossas mãos o necessário a fim de que possamos fazer muito mais com a fé, confiança
e gratidão em quem Ele é e pela Sua palavra entregue a nós. Que possamos então anunciar a boa nova do Reino de Deus para que mais pessoas sejam saciadas. Eu desejo que o Senhor te abençoe e te fortaleça. Amanhã, se Deus quiser, eu vejo você aqui novamente. Um forte abraço e até a próxima.